Fala pessoal, bem-vindo de volta aqui no nosso treinamento e agora a gente vai fazer algumas configurações aqui no nosso MS Project antes da gente iniciar com a execução dos nossos projetos, né? Eu vou abrir aqui o software. E bom, ele vai abrir dessa forma aqui para você também. Imagino eu que a Microsoft possa fazer algumas atualizações, né, que mudem um pouquinho desse layout aqui, mas nada que vai impactar drasticamente aí a nossa utilização. No canto esquerdo aqui eu tenho um botão de opções e eu vou passar pelas configurações mais relevantes aqui, né, que vão afetar aqui a nossa utilização no treinamento, tá, pessoal? Bom, primeira coisa aqui, né, na nossa guia do lado esquerdo, na aba geral, né, as duas configurações que vão impactar mais aqui a nossa rotina estão aqui no modo de exibição do Project, né, que é o modo de exibição padrão, que eu alterei o meu para gráfico de Gantt, tá bom? Talvez o de vocês aí esteja com Gantt com linha do tempo, mas eu deixo só como gráfico de Gantt para eu ganhar um pouquinho de espaço na tela e quando eu quero trabalhar com linha do tempo eu vou numa exibição específica para isso, tá? Pode ser que tenha uma configuração ou outra, pessoal, que no meu aqui ele esteja diferente, né? Porque eu já fiz algumas mudanças e aí eu vou pedir para você olhar com atenção cada detalhe e ajustar para ficar exatamente como o meu, para que a gente não tenha nenhum problema lá mais para frente no treinamento, né? O formato de data tem duas formas aqui da gente que a gente vai utilizar aqui no nosso curso, né? Apesar de ter diversas maneiras de exibir data aqui, mas as duas mais utilizadas são essas aqui, ó, que é o formato aqui que ele dá como exemplo, né? O quarta-feira 28/1/2009 ou quarta-feira 28/1/2009, meio-dia e 33, né? Que seria basicamente o formato que mostra a data e a hora. Eu vou deixar como a data só por enquanto, mas saiba que em alguns momentos do curso ou que você estiver trabalhando aí também com alguma tarefa e você queira conferir que horas que aquela tarefa está começando, seja porque você está trabalhando a duração em horas, né, e tem uma sequência ali de atividades, ou então alguma barrinha lá da tarefa no gráfico de Gantt não está começando ali no começo do dia, né, e você quer dar uma olhadinha em qual que é o horário que aquela tarefa está iniciando. Essa é uma das formas que você tem de fazer isso. É bem rapidinho, você abre aqui nas opções e troca o formato de data para esse padrão aqui, ó, data e hora. E aí você vai ver em cada tarefa, né, o horário que ela está iniciando lá. Então isso é bem útil. E partindo aqui para a próxima guia já, na guia de exibir, né? A gente não precisa preocupar muito com essas configurações, não tem nada de relevante aqui, exceto o fato do tipo de calendário. É bom você conferir se está como gregoriano, né? Que é o padrão que a gente usa aqui no Brasil. Só por via das dúvidas, né? Porque o calendário ele afeta bastante aí a utilização do MS Project. Na guia de cronograma, aqui a gente já começa a mexer em algumas coisas a mais, né? E o primeiro destaque aqui está relacionado a essas guias que eu tenho ao longo aqui das configurações, que possuem essa opção aqui, ó, para você selecionar se a modificação que você está fazendo é para todos os novos projetos ou se é para um projeto específico. Eu vou abrir um projeto novo aqui, só para vocês observarem o seguinte, quando a gente vai aqui nas opções, observe que na guia cronograma agora, ó, ele está mostrando o projeto 1, porque é o projeto que eu estou aberto aqui no MS Project. Então, é importante a gente ficar de olho nisso daqui, porque pode ser que a gente vá fazer alguma mudança na configuração, e se a gente tiver com algum arquivo de projeto aberto, é fundamental a gente fazer o ajuste para aquele arquivo de projeto, e se a gente quiser que o project mantenha aquilo padronizado para toda vez que a gente criar um projeto novo ele manter, né, ele já puxar essa configuração, a gente altera isso daqui também, né, para todos os novos projetos. Então assim, toda vez que eu criar um projeto novo, ele vai respeitar a configuração que eu fiz. Se eu fizer ela só para o arquivo de projeto que está aberto, por exemplo, eu mudo aqui que a minha semana começa, sei lá, quarta-feira, quando eu crio um projeto novo, olha só, quando eu venho aqui em todos os novos projetos, ó, ele mantém do jeito que estava antes, tá vendo? Ó? Porque aquela alteração foi só para o arquivo. Então,
é importante a gente ficar de olho nisso, porque às vezes eu tenho alguns alunos aí que de vez em quando esquece de alterar, faz alteração no arquivo, aí cria um projeto novo e quando vê tá desconfigurado, entendeu? Então vamos manter essas configurações aqui para todos os novos projetos, tá? A hora de início padrão aqui, a gente vai manter, né? O ano fiscal começa em janeiro, a semana segunda-feira. O horário de início padrão, que aqui está marcado para 8 horas da manhã, eu vou trocar para 9, porque a gente vai trabalhar com o MS Project de 9 a meio-dia e 1 às 6, tá? Com 8 horas de trabalho por dia. E isso daqui, gente, é muito importante também, que você não confunda com os calendários do projeto, tá? O próprio MS Project dá a dica aqui, ó. Esses períodos são atribuídos às tarefas quando você insere uma data de início e término sem especificar o período. Se alterar essa configuração, leve em consideração o calendário do projeto usando o comando alterar período útil. Ou seja, a alteração que você faz aqui, ela não afeta o calendário, tá? O expediente do seu projeto. Na verdade, isso daqui vai fazer, ele vai modificar como que o project entende a sua duração do seu dia. Então, quando você digita que uma tarefa tem um dia, ele vai entender que ela tem quantas horas por dia para ele mostrar aqui nessa coluna de duração aqui que a gente tem, né? Se eu falar que são 8 horas, quando eu bater um dia aqui, ele vai entender que um dia tem 8 horas. E a minha barrinha de Gantt vai perdurar por um dia aqui. Mas se eu falar que tem 10 horas, essa informação vai mudar. Tá? Um dia para o project vai passar a ter 10 horas, mas não no seu calendário de expediente, e sim em como ele exibe essa informação aqui na tua coluna duração e na barrinha do gráfico de Gantt. Eu vou fazer uma aula só mostrando isso aqui na prática, que vai ficar mais fácil de entender, tá, pessoal? Pra gente não perder muito tempo aqui. Mas vale a dica aí para que você faça alteração aqui e faça alteração no seu expediente do calendário também do projeto, para que essa informação sempre esteja batendo ali com o expediente da tua empresa aí que você trabalha aí no teu horário de trabalho, tá? Seguindo aqui, mostrar as unidades de atribuição como porcentagem. Tem como a gente trabalhar com decimal ou porcentagem. Eu vou manter porcentagem. E na hora que a gente atribuir recurso, você vai ver essa diferença na prática também. E as opções de agendamento, ó, lembrando aqui, ó, trocar para todos os novos projetos, tá? Novas tarefas criadas, a gente vai deixar como agendada automaticamente, tá? Então, toda vez que a gente tiver uma tarefa que eu quero fazer o agendamento manual, a gente consegue trocar ela aqui, ó, na nossa barra aqui de tarefas aqui na guia de tarefas, lá na barra de comandos, né? Mas o padrão para toda tarefa nova que eu criar vai ser agendada automaticamente. Então, vamos manter essa opção aqui para não afetar os cálculos do MS Project. E tarefas agendadas automaticamente também em data de início. Vamos deixar com essa opção aqui, porque se a gente deixar em data atual, toda vez que eu criar uma tarefa nova, o MS Project vai colocar ela na data de hoje e vai criar uma restrição. E a gente vai falar mais pra frente sobre restrições, mas é interessante você saber que é importante que você crie as restrições no MS Project de forma intencional. E não sem querer, porque isso pode afetar aí a utilização do seu cronograma aí em função dos cálculos que ele faz, né? A gente vai ver isso também na prática durante o treinamento. Então, duração inserida em dias, trabalho em horas e o tipo de tarefa padrão. A gente vai deixar a comunidade fixa aqui. Nessa parte não tem uma regra, mas eu vou mostrar como que funciona essa questão de tipo de tarefa. E como que isso afeta o cálculo, mas não tem padrão, tá? Você vai colocar depois aí que você aprender o que melhor se enquadra aí no teu dia a dia. Para o nosso curso aqui, vamos manter em unidades fixas. Essas opções aqui de baixo, ó, dividir tarefa em andamento, vamos deixar marcada. As tarefas sempre obedecem às datas de restrição também, vamos deixar marcado, para elas respeitarem aí os bloqueios que a gente criar, né? Mostrar que as tarefas agendadas têm duração estimada. Esses dois aqui estão relacionados à interrogaçãozinha que tem aqui, ó. Tá vendo que tá 0 dias e uma interrogação? Essa interrogação significa que essa tarefa está com a duração estimada, ou seja, eu ainda não defini a duração dela, né? Isso ajuda a gente a saber quais são as tarefas que a gente criou no cronograma, mas que a gente não definiu duração para elas, né? Então, seguindo aqui, né, mantendo aqui também de novo para todos os novos projetos, mostrar avisos de agendamento de tarefa, ok?
Aqui também calcular o projeto depois de cada edição, vamos deixar ativado. Opções de cálculo desse projeto aqui, vamos lembrando, né, para todos os novos projetos, atualizar o status da tarefa, atualize o status do recurso, eu vou deixar marcado também, para quando a gente colocar um percentual na tarefa, ele alterar também o trabalho, né, daquela atividade, conforme foi o andamento da tarefa. Projetos inseridos calculados como tarefa resumo ok, também deixa marcado. Custos reais são sempre calculados pelo project. Aqui é o seguinte, se a gente for trabalhar com análise de valor agregado, é importante a gente deixar desmarcado, porque nem sempre aquilo que a gente planejou de custo para a tarefa é o que a gente de fato gastou na hora de efetuar o pagamento, na hora de executar a tarefa, né? Então a gente deixa isso aqui desmarcado, porque quando a gente der andamento, né, atualização nas nossas atividades, a gente vai colocar o custo real manualmente. E se porventura você não for trabalhar com análise de valor agregado, você pode até deixar marcado, mas como a gente vai fazer isso aqui no treinamento, eu vou deixar desmarcado também, então é importante você deixar o seu aqui igual ao meu, tá? Edições no custo real se estenderão a data de status, podemos deixar marcado. E acumulação de custo fixo padrão, são 3 opções aqui, né? Início, rateado e fim. Eu deixo no rateado. Basicamente, quando a gente coloca um custo fixo em alguma tarefa e ele está na opção de rateado, o MS Project pega o custo, né, e divide pela quantidade de dias e atribui aquele custo, né, um pouquinho em cada dia. Então, por exemplo, se eu tenho uma tarefa de 10 dias de duração e eu atribuo um custo de R$10.000 nela, custo fixo, tá? Ele vai pegar e vai colocar R$1.000 em cada dia. Quando eu marco no início, ele bota os 10.000 no início, né? E deixa o restante vazio. E no término, a mesma coisa, ele bota os 10.000 no último dia da tarefa e deixa o restante vazio. Vamos deixar aqui rateado, lembrando que isso daqui é só relacionado ao custo fixo da tarefa, tá? Não está relacionado à atribuição. Isso daí a gente tem uma opção específica lá para poder atuar nessa parte aqui, né? Quando é recurso atribuído. Na guia de revisão a gente não precisa preocupar também, a gente pode deixar padronizado. Isso daqui é praticamente o mesmo em qualquer aplicativo aí da suite Office, né? Que está relacionado às correções ortográficas, né? O dicionário. Então, se você aí trabalha, por exemplo, com muita palavra em inglês, talvez você queira colocar aqui um dicionário, né, de inglês para ele parar de ficar te sugerindo correção, né? E esse tipo de coisa. Na guia de salvar aqui, eu vou destacar essa opção salvar automaticamente a cada 10 minutos. E aí você pode alterar para o tempo que você quiser. E, pessoal, isso aqui salva minha pele bastante, tá? Eu deixei desmarcado aqui por causa do treinamento, porque eu vou ficar indo e voltando aqui nos nossos arquivos, né? E isso daqui poderia acabar salvando alguma coisa por cima que eu queira resgatar e depois eu não consiga. Mas o ideal é que você deixe isso aqui ativado, porque quem nunca aí trabalhou aí, sei lá, 2 horas num arquivo, né? E de repente o computador travou e aí você perdeu tudo, né, que você fez. Então, isso aí é bem irritante, eu já passei por isso várias vezes. E essa funcionalidade aqui salva automaticamente para você, né? Se você, porventura, esquecer de salvar o progresso, ela vai manter o seu projeto aí a cada 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, enfim, você define o tempo aí de salvamento automático, tá? Lembrando que aqui você pode salvar somente o projeto ativo, ou seja, o projeto que você está trabalhando no momento, né? Se tiver algum outro projeto que está minimizado, mesmo ele estando aberto, ele não vai salvar. Mas se você colocar todos os projetos abertos, aí qualquer arquivo aberto aí que você tiver, mesmo se você não estiver trabalhando nele, ele vai salvar tudo, né? Então, você pode escolher aqui o que você preferir, o que você achar melhor, e o confirmar antes de salvar é para que ele abra uma janelinha, um pop-up ali, né, falando que ele vai salvar o projeto, se você quer confirmar ou não, né? Então, se você deixar desmarcado, ele simplesmente vai salvar e talvez você nem perceba que ele está fazendo isso. Eu vou desmarcar aqui por conta do treinamento, mas eu recomendo você deixar marcado aí no seu, tá? De uma vez. Seguindo aqui a guia de idioma, a gente também não precisa mexer, mas basicamente é onde você consegue instalar um novo idioma, né? No meu aqui eu deixei o inglês e o português. Então, basta você clicar em adicionar idioma, você seleciona o idioma aqui e manda instalar. E depois você seleciona, né, qual que você quer que seja o preferencial, né? E move ele sempre para cima aqui, ó, para ele ficar na ordem, porque o primeiro da ordem
é sempre o preferencial, tá? Eu vou deixar o meu português mesmo, lembrando que você tem que reiniciar o project, tá? Para poder aplicar essas configurações. E aqui embaixo também a mesma coisa, só que para os dicionários, né? Para os revisores de texto. Seguindo aqui, guia avançado, eu destaco aqui logo na parte geral a opção de solicitar informações ao criar projetos, a gente vai deixar ela marcada, depois eu mostro para vocês ali o que isso significa. O assistente de planejamento, a gente vai deixar tudo marcado também. Aqui em cima, aqui em geral, voltando, né, essa opção níveis de desfazer é basicamente o seu Ctrl Z, tá? Você pode definir quantos níveis você consegue dar Ctrl Z aí, se é 30 vezes, 50 vezes, e aí você pode pôr o valor que você preferir, né, conforme aí a memória que você tiver aí no seu computador também. Opções gerais, lembra sempre de deixar para todos os novos projetos. E caso você esteja com algum projeto que você esteja trabalhando no momento, aí é importante você salvar nos dois, tá? Porque aqui ele vai salvar para os novos, ou seja, projeto que você criou daqui para frente. Se for o arquivo atual, você vai ter que mexer nele também. Então fica essa dica aí também. Adicionar novos recursos, aqui a gente pode deixar, aqui também podemos deixar marcado. Aqui embaixo na guia exibir 2 itens importantes. O primeiro é usar IDs internas para combinar itens do organizador. Eu não vou explicar sobre isso agora, porque mais para frente a gente vai entender o organizador e isso daqui vai fazer sentido. Mas deixa marcado, e a opção de baixo é adicionar automaticamente novos modos de exibições. A gente deixa desmarcado, porque toda vez que a gente criar um filtro, uma tabela personalizada e a gente for salvando isso no projeto, a gente quer que ele salve no arquivo, né? E não fique indo para o modelo global. E vocês vão entender o que o modelo global faz, mas basicamente é um parâmetro ali para todo projeto novo que você criar, ele entrar com aquela personalização, com aquela configuração que você fez. Então aqui é legal a gente deixar desmarcado, porque a gente só vai jogar para o modelo global aquilo que a gente realmente quiser que vá para lá, né? Senão ele vai ficar criando esse tipo de coisa lá no seu modelo global e isso não é interessante. Então, aqui embaixo não precisamos mexer, né? Que é opções de exibição, minuto, hora, dia, como que ele enxerga, né? Quando a gente digita min, ele entende MIN, né? Ele entende que são 10 minutos, 10 horas, 10 HR, né? E por aí vai. Aqui embaixo também a gente não precisa preocupar, mas nas opções de valor agregado, tá? Lembrando para deixar para todos os novos projetos, a gente vai deixar o método de valor agregado como percentual físico, tá bom? E a linha de base para cálculo do valor agregado, a primeira opção aqui, ó, a gente tem 11 linhas de base, né? Que é essa daqui que não tem numeração, e depois a linha de base 1, 2, 3 até a linha de base 10. Então a gente deixa essa daqui que é a linha de base padrão, né? Ela sempre vai refletir a última versão aí da tua linha de base. As opções de cálculo, também importante aqui para todos os novos projetos. A gente vai deixar somente essa primeira e essa terceira opção marcada, tá? Mover o final das partes concluídas após a data de status para a data de status. Eu vou explicar mais para frente essa data de status também, o que ela faz. Vocês vão ver isso com mais clareza na hora que chegar nas aulas de medições. Por enquanto, vamos deixar aqui essas duas opções marcadas e o restante desmarcado, tá? Calcular vários caminhos críticos também a gente pode deixar desmarcado, a não ser que você trabalhe com mais de um caminho crítico. E tarefas são críticas quando a margem de atraso é menor ou igual. Vamos deixar 0 dias aqui para que a gente não tenha nenhuma folga no cálculo de tarefa crítica do MS Project. Ou seja, se uma tarefa tem margem de atraso, né, de 0 dias, o Project vai considerá-la como uma tarefa crítica já. Faixa de opções aqui, a gente vê mais para frente, eu vou mostrar para vocês ali como a gente personaliza isso daqui, que são esses comandos, né, que entram nessa barra aqui de comandos que a gente tem no MS Project e nos outros aplicativos do Office, e a de ferramentas a mesma coisa também, são os atalhos aqui de cima. A gente vai voltar nisso daqui no momento adequado. Suplementos também a gente pode pular, e aqui em central de confiabilidade, em configurações da central de confiabilidade, eu vou pedir para vocês virem aqui nas configurações de macro do lado esquerdo e deixar
a opção de habilitar todas as macros selecionadas. Caso você crie alguma macro ou abra algum arquivo que tenha alguma macro, ele vai abrir esse arquivo aqui, né, sem nenhum problema, né, senão ele não vai conseguir fazer a leitura das macros. E enfim, macro no MS Project funciona exatamente igual funciona nos outros aplicativos do Office aí, tá? Tanto Word, Excel e assim por diante. Então eu vou dar um OK. E as nossas configurações estão feitas. Olha só, eu mexi, né, na parte de idioma, ele pediu para eu reiniciar o Office, mas nem vai fazer mudança, né, porque eu voltei para o português. Mas se porventura você alterar aí o seu idioma, né, você vai ter que reiniciar o aplicativo para elas surtirem efeitos, tá bom? Então, pessoal, a gente se vê na próxima aula aqui, dando continuidade no nosso treinamento. E um grande abraço, até lá!